Pessoal, mais um dia que o Rodrigo Maia fugiu do debate, mais um dia que o Rodrigo Maia não pautou o auxílio emergencial em R$ 600. Qual que foi a desculpa do dia para não pautar? Qual que foi a desculpa do dia para não ter sessão? Foi o Covid. Agora parece que o Rodrigo Maia está com Covid. Mas o que acontece? As votações não estão sendo e as sessões não estão sendo presenciais. Então não tem desculpa para mais um dia o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que está sendo covarde em não pautar o auxílio emergencial em R$ 600. Porque sabe que se pautar o auxílio emergencial em R$ 600, nós vamos derrotar o governo. Ele sabe. Então, já que o país é um país democrático, por que então não pauta o auxílio para a gente poder votar? Que ganhe então na votação e não por debaixo dos panos, por acordos escusos, como tem sido feito. Nós não vamos desistir. Hoje, mais cedo um pouco, o deputado federal, líder do nosso movimento pelo Auxílio 600, junto comigo, junto com milhões de pessoas, colocou uma hashtag "O Brasil exige 600". Em poucos minutos, essa hashtag já era uma das maiores hashtags do Brasil. Naquela live que ele fez agora há pouco na página dele, ele falou: nós vamos, se eles pensam que não vão nos derrotar, nós sairemos dessa muito mais forte do que entramos. E com milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que pensam que nem a gente. O André hoje, mais cedo, defendeu o auxílio, um tipo de distribuição de renda que não chama auxílio, mas enfim, um programa permanente de distribuição de renda para valer não só até dezembro, mas para esse programa de renda ser permanente. E agora eu vou explicar um pouco como é possível que nós consigamos que tenhamos um auxílio ou um tipo de programa de distribuição de renda que seja permanente. Pessoal, nossa audiência está bem alta. Eu vou pedir por gentileza que vocês compartilhem essa live para que mais pessoas possam ver, tá? Agradeço desde já e vamos embora para os assuntos. Pessoal, hoje são são 50 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Então, às vezes a gente defende, a gente está defendendo auxílio 600. Sabe o que eu ouvi hoje de muita gente na minha página? O povo é vagabundo. Tem muita gente que não quer colocar um prego na areia e vai lá colocar. Então, as pessoas estão taxando o povo como vagabundo, sendo que tem mais de 50 milhões de pessoas que vivem com menos de R$ 500 por mês. Nós não vivemos, as pessoas, os políticos, os governantes, eles querem falar para você que está me assistindo que a gente vive num país pobre. Isso é mentira. O André daqui para frente vai abordar muito esse tema, porque inclusive foi ele que me falou. Nós não vivemos num país pobre. Nós vivemos num país desigual e o auxílio em R$ 600 ou em 500 ou em 550 ou um programa de renda permanente, quer seja como chamamos esse tipo de auxílio, né? Que eu acho que nós achamos que tem que ser permanente. Isso é um tipo de distribuição de renda para que a gente tenha um pouco menos de desigualdade. Então é exatamente por isso que nós estamos lutando. E as pessoas falam assim: não, mas não tem dinheiro. Porque vocês sempre vão ouvir: quem quebra o país é o pobre. Tudo que está acontecendo é por culpa do pobre. Previdência, culpa do pobre. O auxílio emergencial em R$ 600. Não dá para deixar porque é o pobre que quebrou o país. Então, eles sempre defendem que dar dinheiro para vocês, dar dinheiro para as pessoas que precisam, dar dinheiro para as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza tá quebrando o país. Comunista. Eu acabei de ouvir aqui na página. Comunista, socialista. Então, porque a gente defende que as pessoas no Brasil tenham comida na mesa, a gente é taxado como comunista, a gente é taxado como socialista. Eu vou passar aqui, pessoal, e vou pedir mais uma vez para vocês sentarem o dedo aí e compartilhar. Eu vou passar apenas 2 ou 3 números rapidamente para vocês verem que não é o auxílio, esse auxílio emergencial ou um auxílio permanente que quebra o país. Olha só, a gente paga hoje
Um auxílio, 50 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Supondo, pessoal, é só uma suposição, tá? Supondo que essas pessoas recebam permanentemente R$ 500 por mês. Isso aí daria 300 bilhões de reais por ano. 300 bilhões quebra o país. Mais uma vez, o pobre quebrando o país, tá? 300 bilhões quebra o país. Hoje, o que eles não falam, já que vai falar que 300 bilhões quebra o país, que seria um auxílio permanente por ano, mais ou menos, tá? Não levem ao pé da letra, porque isso depende de um estudo. Só de juros e amortizações, o Brasil paga 1,9 trilhões de reais. Ou seja, 8 vezes o que daria para ninguém mais no Brasil passar fome. Porque o auxílio emergencial em R$ 600 foi o único programa até hoje que erradicou a pobreza. Aí sabe o que acontece? Aumentou o arroz, culpa do pobre que está comendo. Então o pobre não pode comer porque senão aumenta o arroz. E a culpa não é de que aumentou o preço, a culpa é de você porque você foi no mercado comprar o arroz. Entende? Como sempre, a culpa é do pobre. E se a gente defende o pobre, comunista, socialista, então, você defende, tem o cara que defende o Bolsonaro, tem o cara que defende o Lula, mas mas não tem ninguém que defende o pobre, não tem ninguém que defende o povo, tem lá a bancada da bala, tiro pra tudo quanto é lado, vamos matar, tá bom, mata bandido tem que morrer mesmo. Não, mas o pobre não é defendido por ninguém, com exceção, tá, pessoal? Claro que tem outras exceções, mas que eu tenho mais proximidade, com exceção do André Janones, que tá aí colocando a cara a tapa, sendo xingado por um monte de gente, e o cara, eu acompanho a vida dele, não saiu de Brasília nem por um minuto, tá vegetando lá em Brasília, enquanto todo mundo tá em sessãozinha virtual, né? E o cara lá em Brasília, fazendo vídeo, metendo a cara a tapa, porque não é fácil ser e contra tudo e contra todos, não. Então, pessoal, desculpa me exaltar aí, mas enfim, 300 bilhões de reais custaria o auxílio emergencial por ano, certo? 500 reais por ano, 500 reais por mês, 50 milhões de famílias que vivem hoje abaixo da linha da pobreza. Só de renúncia fiscal, tá? O que é renúncia fiscal? Lobby que deputado faz para empresário colocar mais dinheiro no bolso. Com raríssimas exceções, resumindo é isso. Só de renúncia fiscal, 331 bilhões de reais. Mas quem quebra o Brasil é o pobre. São os 300 bilhões de reais por ano que daria de um auxílio permanente. Sendo que só de renúncia fiscal, 331 bilhões de reais. Tá bom. Aí, só de funcionário público, só de salário de funcionário público, 300 bilhões de reais também. 300 bilhões para salário de funcionário público. Deixa eu arrumar aqui. 300 bilhões de reais só de salário de funcionário público. Mas quem quebra o Brasil é o pobre. Então, nós estamos cansados disso. Eu garanto para vocês, conversei ontem com o André Janones até 3 horas da manhã. A gente dormiu 4 horas da manhã porque a gente não vai desistir. E eu garanto para vocês que nós vamos lutar até a gente conseguir não só um auxílio de R$ 600 até dezembro, mas nós vamos lutar junto com os outros deputados. Todo mundo que quiser vir acompanhar o projeto do André é muito bem-vindo. Mas nós vamos lutar por um auxílio permanente a partir do ano que vem. Porque chega de num país que nem o Brasil, de pobre passar fome, e aí a culpa ainda de quebrar o Brasil é do pobre. O Brasil deve 5 trilhões de reais. 5 trilhões de reais. Isso antes do auxílio, tá? Antes do auxílio, não tem nada a ver com o auxílio. Mas se pagar 25 bilhões a mais por ano, quebrou o Brasil. Então é isso, pessoal. Sempre quem sobra pro pobre. Chega. Tem o cara que defende a bala, tem o cara que defende a bancada. Bancada do quê? A bancada do Bolsonaro. O cara falou, tá falado. Bancada do Lula. O Lula falou, mesmo que tiver errado, é bancada do Lula. Bancada da bala, bancada da igreja, bancada do agropecuário. Mas não tem uma bancada para defender o povo. Porque sempre que vai fazer alguma coisa, sobra pro povo. Wilson, mas tem uma coisa aí. Tem uma coisa. Tem a reforma administrativa. Você está falando que os funcionários públicos federais custam 300 bilhões de reais por ano e que exatamente esses 300 bilhões de reais por ano daria para pagar um auxílio de R$ 500 por mês para 50 milhões de famílias. Exatamente esse dinheiro
é usado para pagar os funcionários públicos federais, que ganham, em média, mais de R$ 10.000 por mês. Exatamente isso. Eles ganham, os funcionários públicos federais ganham mais de R$ 10.000 por mês de média. Dá 300 bilhões de reais que esses funcionários públicos ganham. Mas quem está quebrando o Brasil somos nós, né? Quem está quebrando o Brasil é o pobre que precisa de um auxílio permanente. Então, pessoal, saibam que nós vamos lutar com unhas e dentes pelo auxílio 600. E não só isso, nós vamos lutar com unhas e dentes para que, a partir do ano que vem, seja aprovado no Brasil o maior programa de distribuição de renda, o único programa que vai erradicar a pobreza e que vai colocar comida na boca dos pobres. Nós não vamos desistir. Não pautou hoje o auxílio emergencial? Não tem problema. Vamos ver se pauta amanhã. Se não pautar amanhã, vai ficar só para a semana que vem. E assim eles vão ganhando tempo. E assim eles vão ganhando dias. E assim eles vão ganhando semanas. E assim eles vão ganhando meses. Ah, Wilson, voltando no assunto que eu tinha perdido o raciocínio. Mas tem a reforma administrativa. A reforma administrativa, sim, vai acabar com esse monte de privilégio. Pois bem, em primeira mão para vocês, 300 bi. Lembra disso? 300 bi custam os funcionários públicos federais, exatamente a quantidade que poderia pagar R$ 500 por mês para 50 milhões de famílias. E agora vai começar a reforma administrativa. E eu tenho uma surpresa para vocês, que não é surpresa nenhuma, porque eu tenho certeza que vocês já sabiam disso. A reforma administrativa, prestem atenção, pessoal, compartilhem e prestem atenção. A reforma administrativa não vai acabar com o privilégio de ninguém. Vou falar outra vez, tá? A reforma administrativa, que dizem que é o que vai resolver o problema do Brasil, não vai acabar com a mordomia e com os privilégios de ninguém. Sabe o que eles estão articulando? Que a reforma administrativa sirva para quem? Para quem prestar concurso a partir de agora. Mas, Wilson, não tem concurso, teto de gastos, não vai ter concurso por um monte de ano. Vai sobrar para quem, pessoal? Para você de novo. Mas eu garanto para vocês que com o nosso líder, com o André Janones, com a gente aqui, todo mundo atento, porque agora não é mais uma pessoa, não. Agora são milhões e milhões e milhões de pessoas. E a nossa voz está sendo ouvida. E nós vamos, junto com vocês, conseguir, com certeza, pelo menos, a gente vai tentar o auxílio em R$ 600, a nossa voz está sendo ouvida. Eles sabem que se pautar o auxílio R$ 600, eles vão perder, porque nós já temos maioria. E por causa de vocês, porque eles não têm coragem de votar. Como eles não têm coragem de votar o auxílio em R$ 600, vocês sabem o que eles fazem, não sabem? Faz um monte de manobra, coloca dentro da gaveta, e aí a hora que colocar para votar, todo mundo já recebeu, acabou, caducou, mas nós não vamos deixar que isso aconteça, e eles saibam que, como o André Janones, deputado federal André Janones, falou numa live agora há pouco não, já tem algumas horas, mas enfim, foi hoje. Nós vamos lutar por um auxílio, não seria um auxílio emergencial, mas enfim, por um auxílio permanente. Então, se eles acham que estão calando a nossa voz, eles estão muito enganados, que a nossa voz e a nossa luta só começou. Pessoal, compartilha, valeu, muito obrigado, tamo junto.